Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Quero te convidar a ouvir a palavra de Deus falando a respeito de arrependimento, confissão e perdão. Livro do profeta Isaías, capítulo 59, do verso 1 ao verso 21, que nos diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Chocam ovos de áspide e tecem teias de aranha. O que comer os ovos dela morrerá, e um dos ovos é pisado, sai-lhe uma víbora. As suas teias não se prestam para vestes. Os homens não poderão cobrir-se com o que eles fazem. As obras deles são obras de iniquidade. Obra de violência há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, nos seus caminhos há desolação e abatimento. Desconhecem o caminho da paz, nem há justiça nos seus passos, fizeram para si veredas tortuosas, quem anda por elas não conhece a paz. Nem há, por isso está longe de nós o juízo, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que há só trevas, pelo resplendor, mas andamos na escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos. Andamos apalpando, tropeçamos ao meio-dia como nas trevas, e entre os robustos somos como mortos. Todos nós bramamos como ursos e gememos como pombas, esperamos o juízo e não há, a salvação e ela está longe de nós. Porque as nossas transgressões se multiplicam perante ti e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas iniquidades. Como prevaricar, o mentir contra o Senhor, o retirar-nos do nosso Deus, o pregar a opressão e a rebeldia, o conceber e proferir do coração palavras de falsidade. Pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isto e desaprovou o não haver justiça. Viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Vestiu-se de justiça como de uma couraça e pôs o capacete da salvação na cabeça, pôs sobre si a vestidura da vingança e se cobriu de zelo como de um manto. Segundo as obras deles, assim retribuirá furor aos seus adversários e o devido aos seus inimigos. Às terras do mar dar-lhes-ás a paga. Temerão, pois, o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol. Pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. Virá o Redentor a Sião e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor, o meu Espírito que está sobre ti
e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem da de teus lábios, nem da dos filhos de teus filhos, não se apartarão desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Os ouvidos de Deus estão abertos, e bem assim o seu coração, para ouvir, acolher a oração de servos que se aproximam dele, arrependidos, contritos, e lhe apresentam as suas súplicas e os seus clamores. O coração de Deus é todo misericórdia e justiça, santidade. Deus é bom e na sua bondade Ele está pronto a ouvir, e a oração de um justo é o contentamento do Senhor. O Senhor tem verdadeiro prazer em receber e responder, agir favoravelmente às súplicas de servos seus que vivem em retidão na sua presença. Os ouvidos de Deus estão como que tapados para receber orações que são feitas por corações que vivem na prática do pecado e continuam como se nada grave estivesse acontecendo com as suas orações, suas devoções, seus pedidos e sua espiritualidade hipócrita. As orações de um coração que está na prática do pecado e que não está arrependido são verdadeiro incômodo e afronta a Deus, a tal ponto do Senhor como que colocar as suas mãos sobre os seus ouvidos para não ouvir, como se fosse um grito ao pé do seu ouvido, incomodando profundamente ao Senhor. Deus não é débil mental para ser enganado, não é ingênuo para ser levado por palavras, por discursos. O Senhor conhece os pensamentos, as práticas ocultas, os planos mais íntimos da sua alma, da minha alma, da sua mente, da minha mente. O Senhor diz por meio da sua palavra: há injustiça no meio de vós. O modo de vida de vocês está tirando a vida de muitos. Pessoas estão sendo mortas. Há mentira e prazer em mentir. Há uma atração pela maldade, pela perversidade. Vocês vivem na prática, a língua de vocês trama, joga um contra o outro, trama contendas, semeia guerras, e vocês estão vivendo como se nada tivesse acontecendo, diz o Senhor ao seu povo, por meio da sua palavra. Vocês estão vivendo na prática daquilo que afronta a Deus, ofende a sua santidade. Não me venham com as orações de vocês, com as palavras bonitas de vocês, porque elas estão me incomodando. Eu não ouço, eu não respondo esse tipo de oração, eu não aceito você dessa maneira. E o Senhor segue falando por meio da sua palavra que eles estavam explorando
mentindo. Aqueles, no meio deles, um ou outro, que procurava viver em retidão, eles perseguiam. Ou seja, a maldade era silenciada e protegida e promovida. A tortuosidade, a santidade e a retidão era perseguida. Promovia-se o mal e perseguia-se o bem. Total inversão. O Senhor diz também: olha, vocês estão chocando ovos de áspide, de serpente. E quem choca ovos de áspide não pensa que vai colher filhotes de galinha, de peru, de pato ou de qualquer uma outra coisa. Não. Quem choca ovos de serpente será mordidos pela própria serpente, pelos próprios ovos de serpente que está chocando. Quem planta o mal, colhe o mal. Quem planta pecado, colhe destruição, colhe morte, colhe vergonha, colhe dor, colhe desonra, colhe consequências drásticas e terríveis. E o Senhor diz: e eu procuro no meio de vós, e não há um que se levante. Em meio a tanto pecado, a tanta injustiça, a tanta maldade, há um total silêncio, como se tudo estivesse normal, bem, mas não está, porque as vossas maldades têm chegado aos meus olhos, aos meus ouvidos. E eu procurei um intercessor, e não houve um digno, um que estivesse em condições de se colocar em retidão. Todos foram encerrados debaixo do pecado. Não há um justo sequer que faça o bem e nunca peque. E eu providenciei o Redentor, diz o Senhor. Eu enviei Cristo, meu Filho, diz o Senhor. Cristo veio e na cruz Ele recebeu a justiça de Deus, a ira de Deus contra o pecado, contra o meu pecado, contra o seu pecado. O Pai castigou os meus e os seus pecados em seu Filho Jesus Cristo. Ele castigou os pecados dos escolhidos de Deus, os eleitos do Senhor, para que através do sacrifício de Cristo, pecadores pudessem ser reconciliados com Deus Santo. Se você está ouvindo esta palavra e você não é um cristão em Cristo Jesus, você não é um crente em Cristo Jesus, e você está vivendo nos seus pecados, como se nada demais estivesse acontecendo, eu lhe digo: arrependa-se, venha a Cristo Jesus e confesse os seus pecados a Ele, e peça a Ele misericórdia sobre a sua vida, porque a sua vida é uma tragédia, e só há uma esperança para você, e essa esperança se chama Jesus Cristo, e o sacrifício que Jesus fez por você na cruz. Essa é a única salvação e esperança para a sua alma. Se você é um crente, é batizado, membro da Igreja de Cristo, mas está vivendo na prática do pecado, eu lhe digo: venha a Cristo, confesse o seu pecado a Ele, peça a Ele perdão, e rompa de uma vez com a prática deste pecado ou destes pecados. Não se iluda, você não vai entrar no céu, nem eu, nem ninguém, na prática do pecado. Deus detesta o cinismo. Deus odeia coração cínico.
coração de pedra, insensível, duro. Peça a Deus: Senhor, me dá convicção de pecado. Senhor, me dá um coração quebrantado, arrependido, e o Senhor lhe dará. Peça a Deus que tenha misericórdia da sua vida. Se você está ouvindo essa palavra, é um crente em Cristo Jesus, mas está pensando em se debandar para o pecado, não vá, meu irmão, em nenhum momento da sua vida, não vá. Pelo contrário, caia de joelhos diante do Senhor e peça ao Senhor: Senhor, livra-me da queda. Livra-me, Senhor, dos tropeços. Livra-me, Senhor, das seduções deste mundo, das artimanhas de Satanás, inimigo da minha alma. Livra-me, Senhor. Se você é servo de Deus, está vivendo em retidão na presença do Senhor, não há coisa melhor do que viver em santidade diante de Deus. Peça a Deus: Senhor, guarda-me, guarda os meus pés da queda, guarda minhas mãos da injustiça, guarda minha mente das impurezas, guarda, Senhor, meu coração dos laços, das artimanhas, guarda-me, ó Deus. Senhor, me conduz em crescimento, em santidade, em retidão, em obediência diante de Ti. Peça ao Senhor que o proteja, que o livre, que o guarde, e viva aos pés desse Redentor, o Senhor Jesus Cristo, que derrotou o pecado na cruz e ressuscitou vitorioso ao terceiro dia.